Olá, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Eu estou aqui para passar a vocês mais um vídeo aí do Seminário Babilônia Antiga e Moderna. Nós já chegamos ao slide 286 de 355. Estamos aí, portanto, então, mais ou menos 80% do nosso seminário já gravado e disponível em nosso canal do YouTube. Estamos nos encaminhando para a reta final. Eu fico às vezes pensando, se eu tivesse gravado e enviado esses vídeos bem antes, porque esse seminário já estava praticamente pronto há muito tempo. Eu tive que fazer algumas mudanças, alguns ajustes, mas eu fico pensando se eu já estivesse gravado esse seminário, todas essas questões, essas coisas que estão acontecendo devido a essa pandemia e algumas notícias que têm surgido ficariam de fora. Realmente Deus é muito sábio e nos guia, e nos guiou até aqui para que tudo fosse feito da maneira como está sendo feito. E eu agradeço muito a Deus por isso. Eu agradeço a você também que está aí assistindo. E o último slide foi esse, que nós apresentamos no vídeo anterior, o vídeo de número 54, melhor dizendo, o vídeo número 53. Agora no vídeo de número 54, nós vamos dar continuidade ao seminário analisando o versículo 13 de Apocalipse 17, esse trecho onde diz que eles têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Nós estamos analisando especificamente esse trecho aqui, um mesmo intento, como sendo um só governo, um mesmo intento de um só governo, um mesmo intento de uma só economia. E agora, especificamente, desde alguns vídeos já estamos analisando um mesmo intento dentro do aspecto de uma só religião ou uma só fraternidade religiosa, de várias religiões unidas em uma grande fraternidade ecumênica. Já analisamos isso dentro do contexto da pandemia e vamos continuar analisando dentro desse contexto da pandemia que o mundo está vivendo, o interesse aí de algumas pessoas em unificar aí as religiões em um só propósito. O próximo slide, descerrando as cortinas aí então da profecia, da história, nós temos aí essa manchete, que é uma manchete bem recente, e que ela não estava no seminário, mas eu coloquei pela sua relevância. É uma manchete do portal Globo.com, do jornal O Globo, que traz aí como título: Papa Francisco confidencia que deseja ter voz na construção de um mundo pós-pandemia. Se você não sabe por que estamos chamando ele de Papa Francisco, vou colocar um pequeno videozinho aqui para que vocês vejam. E nós sabemos também que Jesus disse que não devíamos chamar a ninguém de nosso Pai, no sentido de Pai espiritual, podemos dizer assim, né? Porque um só é o nosso Pai, que é o nosso Deus, né, que está no céu. Vou colocar o texto aqui também na tela para vocês verem. Mas dando aqui continuidade, vou repetir aí de novo o título, né? Papa Francisco confidencia que deseja ter voz na construção de um mundo pós-pandemia, ou seja, ele já está querendo atrair atenção para si, querendo ter parte ativa aí, então na construção desse novo mundo.
que muitos aí estão especulando, estão conjecturando que será um novo mundo. Após essa pandemia, o mundo será um novo mundo. Tudo vai mudar, né? Vamos ler aqui o subtítulo então. Pontífice avalia que crise da Covid-19 acentuou desigualdade e levantou a necessidade da prevalência da saúde como pilar da economia. Essa matéria é uma matéria do dia 27 do 5 de 2020, né? Portanto, não tem muito tempo. Esse vídeo está sendo gravado no dia 10 do 6 de 2020. E nós vamos ler aqui o que essa matéria vem dizendo. Cidade do Vaticano. O Papa Francisco manifestou aos seus biógrafos o desejo de ter voz e participação na construção de um mundo melhor após a pandemia essa tragédia aí, né? Que as pessoas, vamos dizer assim, C-19. Que na sua visão seria mais respeitoso com a humanidade e com o planeta. O pontífice disse esperar que, uma vez superada, a crise não seja esquecida. É hora de dar um passo decisivo, confidenciou Francisco, em março, quando a C-19 começava a avançar pelo planeta. O Papa defende que a humanidade deixe de destruir a natureza e passe a contemplá-la, um processo que, na sua avaliação, passa pela redução do ritmo de produção e de consumo, com os impactos globais do C-19. Os apelos por maior união entre países e por uma economia mais humana ganharam força. Vamos ver o que continua dizendo aí no slide seguinte, essa matéria. O pontífice, que convocou em meados de março um grupo de especialistas de várias áreas para elaborar propostas concretas de superação das consequências da pandemia, defende que as memórias dos tempos atuais não sejam perdidas quando a crise for superada. O futuro que se aproxima está condicionado pelas decisões que tomamos hoje, avaliou Augusto Zampini, um jovem religioso argentino que foi indicado por Francisco para coordenar o grupo. Zampini diz ainda temer as consequências sociais na América Latina, onde o Papa, que é argentino, nasceu. O continente é considerado o epicentro da C-19. Continuando no próximo slide. O pontífice vê a pandemia como uma oportunidade de construir uma sociedade mais justa e inclusiva, que respeite a chamada casa comum, como descreveu no texto mais emblemático de seu papado até então, a encíclica Laudato Si, louvado seja, em latim, divulgada em maio de 2015. O documento relaciona as mazelas sociais com os problemas ambientais. E para quem não conhece essa encíclica, ela também defende a observância do domingo como meio de reduzir os impactos ambientais e como meio da terra descansar aí, né? Mas nós sabemos pelas escrituras, como nós já mostramos aqui nesse seminário, que o sábado é o dia de descanso e não o domingo, né? Essa encíclica também, na página seguinte, onde ela defende a observância do domingo, ela defende também o Deus Trindade, aí criado pelo catolicismo, né, que é um Deus contrário às Escrituras. Mas vamos continuar aqui lendo esse parágrafo, esse segundo parágrafo aqui
desse slide. Com a pandemia, Francisco pretende organizar uma série de iniciativas a partir do Laudato Si, o texto que trata das mudanças climáticas e da destruição da biodiversidade não deixou de ser atual. A encíclica pode servir de bula moral e espiritual para a construção de um mundo mais humano, fraterno, pacífico e sustentável, afirmou o Ministério do Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano. Vamos continuar no próximo slide. E o último dessa matéria, dessa reportagem, que diz assim: para Bruno Marrier Dufay, secretário da pasta, a pandemia lançou luz sobre a vulnerabilidade econômica das sociedades modernas. Estamos descobrindo de novo que saúde e solidariedade devem ser os pilares de nossa economia, resumiu o religioso de nacionalidade francesa. Francisco chegou a defender que padres atendessem os doentes sem medo e confessou sentir-se enjaulado dentro do Vaticano. Em março, a imagem do pontífice celebrando uma missa com a Praça São Pedro completamente deserta ganhou o mundo. O Papa tem defendido uma renda básica universal para aqueles que perderam o sustento na pandemia e o cancelamento ou a redução da dívida externa dos países mais pobres. As acusações de antipapa e comunista por sua defesa dos pobres e por suas críticas ao modelo econômico, Francisco costuma responder com simplicidade: tenho certeza de que não disse mais uma coisa que não está na doutrina social da igreja. Está aí o link, da reportagem, vou colocar aí disponível para vocês na descrição desse vídeo. E nós vemos aí então um empenho bem grande, dele em ter voz, em assumir aí uma certa liderança na reconstrução desse novo mundo. Mas vamos olhar aí o próximo slide, mais uma matéria importante aí do Vatican News, que é um portal aí de notícias do próprio Vaticano, Argentina, compromisso ecumênico e interreligioso contra o coronavírus. Mas agora, diante da possibilidade de um retorno progressivo à normalidade de nossas atividades, é essencial manter os bons hábitos adquiridos nesse período de quarentena, como o de cuidar dos outros, afirma uma nota do Conselho Provincial de Diálogo Ecumênico e Interreligioso da Argentina. Vamos dar uma olhada aí, então nessa matéria. Um compromisso comum ecumênico e interreligioso contra a pandemia de coronavírus Este é o compromisso assumido pela Diocese de La Rioja, na Argentina, onde os membros do Conselho Provincial de Diálogo Ecumênico e Interreligioso, o COPRODEI, uniu suas forças para combater o C-19, agradecendo também aos leigos da comunidade local pelo seu compromisso. Compromisso comunitário, explica o COPRODEI, numa nota citada pela Agência Católica AICA, está dando frutos para o bem de todos. Mas agora, diante da possibilidade de um retorno progressivo à normalidade de nossas atividades, é essencial manter os bons hábitos adquiridos nesse período de quarentena, como de cuidar dos outros. A responsabilidade dos cidadãos é uma maneira concreta de viver a fé que professamos e de amar os nossos irmãos e irmãs, como Deus nos ama. Sublinha a nota. O Conselho Provincial expressa seu apoio àqueles que sofreram ou sofrem por causa da pandemia e diz que está próximo a todas as vítimas e suas famílias. Então aí nós temos um compromisso, lá na Argentina, desse COPRODEI, compromisso ecumênico e interreligioso contra o coronavírus. Então nós vemos que ecumenicamente as religiões elas estão se unindo para combater aí essa pandemia, essa tragédia, Então, essa pandemia ela está servindo, então, para avançar mais ainda a agenda, podemos dizer assim, do mesmo intento que eles têm de uma grande fraternidade, uma única fraternidade religiosa. Mas vamos aqui ler a última página aqui, o último slide dessa matéria aí do Vatican News. O organismo eclesial, esse organismo ecumênico, COPRODEI, fez um convite para participar em 14 de maio do Dia de Oração e Jejum pela Humanidade, 14 de maio passado, convocado pelo Alto Comitê para a Fraternidade Humana, presidido pelo cardeal Miguel Ángel Ayuso Guichot, presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso. Os fiéis de todas as religiões do mundo, note bem o que foi falado na época. Essa matéria é do dia 11 de maio.
Os fiéis de todas as religiões do mundo se unirão espiritualmente em oração para implorar a Deus que ajude a humanidade a superar a pandemia do C-19. Lembra o Coprodei? Juntos queremos nos voltar para Deus, Criador, a fim de que nesta grande crise, com sua força e sua luz, possamos encontrar novas formas de desenvolvimento para construir um mundo mais justo e equilibrado, mais sensível e solidário, especialmente com aqueles que vivem na pobreza extrema. Então nós vemos aí, meus queridos, uma intenção, um propósito muito grande de união, de unidade, em meio a essa crise, de estreitar ainda mais os laços ecumênicos para vencer essa crise, unidos, orando juntos. No próximo vídeo, a gente continua analisando todas essas questões. Não esqueça de deixar aí suas contribuições para a relevância do vídeo na plataforma. Também nos ajude com a sua oferta e que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!